bom dia! Jorge Machado na área, de carona na resenha, mais um episódio do nosso perfil Enciclopédia Rubro-Negra. Aproveito já para convidá-lo, caso você não seja inscrito no nosso canal, se inscreva, se gostar do conteúdo, dê o like, isso ajuda muito o crescimento do nosso canal, do nosso perfil, para que ele seja mostrado, né, para mais gente, né, de forma que incentive o nosso perfil, nosso canal a crescer cada vez mais e a gente trazer conteúdo de qualidade para você que é torcedor raiz, né? Então vamos lá, começando pelo jogo de ontem, Flamengo 0, Fortaleza 0. Em primeiro lugar, Felipe Luiz veio com um esquema ali com 4 atacantes, né? No papel 4 atacantes, a gente sabe que na prática não se desenhou efetivamente um 4-2-4, embora durante a partida sim tenha tido um 4-2-4, mas ao longo da partida variou de 3-4-3, 4-4-2, 4-3-3. Vou dizer uma coisa para vocês, isso me agrada muito, entendeu? Isso me agrada muito no Felipe Luiz, isso é uma característica que ele tem, né? Essa vontade de inovar, de atacar. Isso é muito positivo, principalmente para o futebol brasileiro, né? Foi um deserto de ideias, os nossos treinadores retrógrados, retranqueiros, ultrapassados, né? Então essas ideias me agradam muito. E o Felipe Luiz não teve medo de atacar o Fortaleza lá dentro da casa dele. Um local que o Fortaleza ainda não perdeu no ano de 2024. E ele foi para cima, tentou um novo esquema, novas variações táticas, quase consegue, né? Quase consegue. Se não fosse o gramado, né? Gramado muito ruim, teve a expulsão do Pulgar e a atuação do Daronco, né? Mais uma vez, né? Não são só os treinadores brasileiros que são ultrapassados, a arbitragem também, né? O Daronco ontem, foi um árbitro da década de 80, 90, né? Digo nem de 80, de 90. De 80 a bola corria. Os nossos árbitros da década de 90, principalmente, não deixavam a bola correr. E o Daronco, né? Ele dá tudo para ele é falta, qualquer contato é falta. E aí o que acontece? O jogador percebe que o juiz está marcando tudo, ele começa a se jogar, a simular, e aí não tem jogo. Então pro Flamengo, que armou um esquema de correria, de atacar, né, de surpreender o adversário, né, visto que o Fortaleza tem uma defesa muito bem postada, muito bem treinada, né? O Fortaleza leva muito pouco gol. Então, para você vazar a defesa do Fortaleza, você tem que ser com velocidade, né? E o Daronco não deixou ter velocidade no jogo, não teve velocidade. O jogo foi amarrado, né? Picotado, os 90 minutos picotado, quer dizer, então isso prejudicou muito o Flamengo, né? Desculpa, é uma constatação, realmente, isso é uma constatação. Prejudicou demais a partida, o Daronco. Então, o jogo acabou ficando 0-0, infelizmente. Fim de campeonato brasileiro pra gente, né? Mas agora eu te pergunto, onde foi que nós perdemos esse campeonato brasileiro? Foi ontem? Não. Não foi ontem. Foi contra o Internacional lá em Porto Alegre? Não. Não foi contra o Internacional. Foi contra o Atlético Mineiro no Maracanã, que o Davi Luiz desperdiçou um pênalti? Não, não foi ali. O que acontece? Esse Campeonato Brasileiro ele começou a ir para a vala lá no início, onde seu Tite, esse dinossauro retranqueiro, ele começou a poupar jogador na terceira rodada, segunda rodada, entendeu? Então, eu me lembro que nós éramos líder do campeonato quando a gente foi jogar contra o São Paulo lá no Morumbi. Ele botou um time totalmente descaracterizado, mutilado lá para jogar com o São Paulo, sem a necessidade nenhuma, sem necessidade. Perdemos o jogo, entendeu? Fora a mentalidade de se buscar o empate, entendeu? Na cabeça do Tite, em casa a gente tenta vencer de pouco, fora a gente tenta empatar a qualquer custo. Quem entra para empatar perde, como nós vimos aí. Nós perdemos o jogo do Corinthians, esse Corinthians mulambento aí, entendeu? Esse Corinthians mulambento ganhou da gente. Nós perdemos pro São Paulo.
Nós empatamos com o Bragantino, que está na zona do rebaixamento. Nós não ganhamos de nenhum time de São Paulo lá, jogando em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Nós perdemos para o Grêmio, porque o time foi todo desconfigurado, desfigurado, de jogar lá contra o Grêmio. Por que foi? Porque perdeu do Peñarol aqui no primeiro jogo da Libertadores. O Botafogo deu de 5 no Peñarol no primeiro jogo. Se a gente também tivesse feito o nosso dever de casa, dado de 5, a gente não tinha poupado contra o Grêmio lá e não teria perdido 3 pontos. Então bota na conta aí, 3 pontos contra o Grêmio, 3 pontos contra o São Paulo, 2 pontos contra o Bragantino, 3 pontos contra o Corinthians. Porra, a gente já tinha disparado na frente desse Brasileirão aí, entendeu? Fora os jogos que o VAR, tudo bem, que foi pênalti, foi tudo a favor, mas teve que ter VAR. Teve que ter VAR para ganhar de Atlético Goianiense, vocês lembram? A cotovelada lá no Bruno Henrique. Ah, foi a cotovelada? Foi. Mas não era pra gente ter dependido de VAR. Eu contra o Atlético Goianiense, tinha que ter dado de 7, de 9, de 12, 18. Pô, ganhar de 2-1 no Atlético Goianiense, com VAR. Criciúma, mesma coisa. Aquele jogo da bola lá, que jogaram 2 bolas no campo. Mesma coisa. Precisou do VAR pra gente ganhar o jogo. Ou seja, tudo isso põe na conta do seu Adenor. Entendeu? Então esse título vazou, nós perdemos lá. Não foi hoje, nem. Porque empatar com o Internacional lá em Porto Alegre, tudo bem que a gente estava vencendo até os últimos minutos. O menino lá não fez falta, mas é normal. É normal. Entendeu? Empatar com o Atlético Mineiro, perdemos o pênalti, faz parte do jogo, é normal. Empatar hoje, como ontem com Fortaleza ali, em Fortaleza, é normal. Os caras estão bem, não perderam no ano. Então não foi ali que nós perdemos hoje, perdemos lá. A decisão do senhor Adenor lá, a decisão covarde. E agora não vamos mais falar desse indivíduo, não. Então é isso. Gente, a sensação que eu tenho é essa. Né? Fica uma sensação de... Dava pra gente conseguir mais, né? Mas o que nós plantamos, a gente colheu hoje o que nós plantamos, né, lá atrás. Quanto à coletiva do Felipe Luiz... Porra, a coletiva do Felipe Luiz foi uma aula, né? Uma aula de como proceder, né? Sendo um treinador do Flamengo. Porra, uma aula, cara. O Felipe Luiz deu aula. Ele falou da motivação, né? De se jogar no Flamengo. É isso mesmo. Jogar no Flamengo já é uma motivação. Que motivação maior que essa? Você ser jogador do Flamengo. Hoje em dia eu te falo, ser jogador do Flamengo é muito mais importante que ser jogador de seleção brasileira. A seleção brasileira não tem o carisma que hoje o Flamengo tem. Eu duvido que a seleção brasileira consegue ir nessas cidades que o Flamengo vai aí, levar multidões. Não leva, mas não leva mesmo. O Flamengo leva, qualquer lugar do Brasil. O Flamengo leva multidão. Quer dizer, então isso aí já é motivo de orgulho, independente de estar dentro do Campeonato Brasileiro ou estar fora. Então ele deu essa pitada. Outra coisa que ele falou que eu achei espetacular, né? A questão da variação tática, que ele nunca vai entrar para empatar um jogo. Caramba, isso aí, maravilhoso ouvir isso. Bem diferente. Eu nunca quero falar daquele treinador anterior, mas, pô, toda hora eu sou obrigado. Porque eu me lembro que o cara dele desperdiçou títulos ao longo da temporada. Né? Então, quando o Felipe Luiz fala, eu nunca vou jogar para empatar, independente da praça que eu estou jogando. Pô, isso é maravilhoso você ouvir isso. Entendeu? Porque a gente cansou de sofrer esse ano desnecessariamente. Porque a gente entrava para jogar por empate, jogar por uma bola, a gente jogava igual um time pequeno. A gente sendo o time mais temido no Brasil e a gente entrando para jogar igual um timeco. Entendeu? Isso aí doía no coração. Então o Felipe ontem arrebentou no campo e na entrevista. Falou aqui que nós comentamos sobre a arbitragem, mesma coisa, picotou o jogo todo, o senhor Daron. Né? E outra coisa que eu achei também fabuloso, né, por parte dele, é falar que enquanto ele for treinador do Flamengo, a prioridade vai ser o Campeonato Brasileiro. Ponto, é isso aí, porra, Campeonato Brasileiro. É inadmissível um time com a estrutura do Flamengo, com o investimento do Flamengo, entendeu? Ter ganhado somente 2019 e 2020. Inadmissível. Porra, olha só quantos títulos o Palmeiras empilhou nesse íntere. Entendeu? Chegou 2 brasileiros, né?
E tá arriscado ainda ganhar esse terceiro aí, que mesmo com essa derrota ontem eu não descarto o Palmeiras ainda campeão, não. Quer dizer, então o Felipe Luiz mandou muito bem ontem na entrevista. Parabéns, mais uma vez, eu estou sempre parabenizando ele aqui, né, no nosso perfil, porque realmente ele parece que entende os nossos anseios, os anseios da arquibancada, os anseios da torcida. E não é só bravata, não. Não é só da boca para fora, não. Realmente ele bota em campo realmente aquilo que a gente pensa, o que a gente quer do Flamengo. É isso aí, galera. Não vou me estender mais. Já falei tudo que eu penso sobre a partida de ontem, né, e sobre as nossas perspectivas para o ano e os motivos que levou essa nossa frustração, né, pelo fim do Campeonato Brasileiro pra gente. Beleza? Um grande abraço. Tamo junto. Saudações, rubro-negro.